Começa agora. Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação: Marco Caruso. Seja bem-vindo ao Diário Econômico Original desta terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. As bolsas voltaram a cair nesta segunda-feira, os investidores esperando a temporada de lucros corporativos nos Estados Unidos. Os analistas estão se preparando para revirar as demonstrações financeiras das empresas em busca de evidências de estresse com a inflação alta, aumento dos custos de crédito e desaceleração da atividade pelo mundo. O SP 500, por exemplo, fechou em queda de 0,8% em Nova York, com o Nasdaq, que é mais focado em tecnologia, cedendo 1%. Nesse caso em especial das techs, a Casa Branca lançou novos controles de exportações de chips fabricados com tecnologia norte-americana, justamente para conter os planos de autossuficiência tecnológica de Pequim. Lá na bolsa chinesa, o estrago também foi grande. Os fabricantes de chips chineses perderam 8,6 bilhões de dólares em valor de mercado só ontem. Por conta de um feriado lá nos Estados Unidos, os títulos públicos estavam fechados ontem, o que não deixa a gente colocar a culpa dessa piora dos mercados nos juros. Quer dizer, não dá para culpar a renda fixa americana, mas o Reino Unido continua dando trabalho na sua renda fixa. Os títulos do governo voltaram a ficar sob forte pressão por lá, ainda por conta daquele pacote de gastos e cortes de impostos que o novo governo colocou na rua no mês passado. O Banco da Inglaterra vem atuando para conter os juros futuros, comprando títulos públicos, mas o programa dele supostamente acabaria nesta sexta-feira. Ontem, por exemplo, o juro do título de 10 anos da Inglaterra subiu 22 pontos base e bateu 4,5% ao ano. Já o de 30 anos, mais longo, foi pior ainda e chegou a bater 4,7% ao ano, não faltando aí muito para ele voltar para o pior patamar que a gente viu na crise no final do mês passado. Fazendo aqui então uma pequena digressão, os bancos centrais do mundo desenvolvido eles vêm ensaiando uma saída de mais de uma década dessa enxurrada de liquidez que eles têm jogado no sistema. Com as várias crises que sucederam as do subprime americano lá em 2008, a gente viu essa ferramenta de jogar liquidez na economia como corriqueira aí nas mãos dos bancos centrais, que compravam títulos do governo e até de empresas em alguns países, justamente para tentar segurar a economia. Como isso não gerou inflação nessa década e meia, parecia que um almoço grátis tinha sido encontrado. Sempre que apertar, o PIB cair, etc., eles podiam cortar juros e sair financiando os governos sem grande custo, supostamente, jogando uma enxurrada aí de liquidez no sistema. Mas agora que a inflação acabou com esse suposto almoço grátis, parecia que esse expediente tinha acabado. Mas o que a situação do Reino Unido sugere é um corner bem complicado, em que a dependência do Banco Central como salvador da pátria continua lá, mas agora com a inflação desautorizando programas agressivos de injeção de liquidez na economia. Agora, se a gente quiser extrapolar essa situação, vale a gente se perguntar, o que o resto do mundo desenvolvido faria em uma eventual recessão futura? Eles dobrariam a aposta no uso dos bancos centrais, com o risco de uma inflação ainda maior? Ou eles ficariam assistindo imóveis de camarote a uma queda mais acentuada do PIB? Não tem resposta fácil. Bom, mas como o cenário base não é uma recessão muito forte no ano que vem, mas sim moderada, principalmente na área do euro e quem sabe nos Estados Unidos, é importante então a gente ter cuidado de perceber que esse é só um exercício para a cauda pessimista dos riscos. Bom, agora indo para o dia, às 9 horas da manhã, o IPCA de setembro deve trazer a terceira deflação seguida. Comentei ontem que a nossa expectativa é de uma nova surpresa para baixo, A gente tem um número mais baixo, uma queda mais acentuada do IPCA para esse número. Estou falando de 0,36% negativo na nossa visão contra 0,33% do mercado. De qualquer forma, o mercado continua revendo a inflação projetada para o fechamento desse ano para baixo. Ontem, por exemplo, o Focus trouxe duas boas notícias nesse sentido. O IPCA de 2022 foi para 5,7%, é a 15ª semana de revisão para baixo, e o IPCA de 2024 também foi revisado para baixo.
Lembrando que 2024 vai ser cada vez mais importante para as decisões do Copom. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.